Vocês vão ter uma surpresa hoje, 10 da manhã. Tudo tem um preço. Tá? Eu disse há poucas semanas que estavam comprando a prestação à Amazonas, não é isso? Mas vão ter a resposta de hoje lá. Vocês viram como o presidente falou? Esse vídeo é de suma importância, eu preciso que você compartilhe, marque alguém, baixe esse vídeo, retransmita e compartilhe. O que você vai ver nesse vídeo é traição à soberania do Brasil, é traição ao Brasil, é a traição contra tudo que você já viu de perversidade. Você vai ver agora a traição de brasileiros que pede uma intervenção a presidente de outro país para intervir no seu país. O que vocês vão ver agora é crime de segurança nacional. Exatamente. Deixa eu ler para vocês. Deputados do PT e do PSOL, como sempre, assinam um documento criminoso exigindo a intervenção da França na Amazônia. Exatamente isso. O documento assinado por uma série de brasileiros, deputados e líderes de associações, todos de esquerda, na opinião do advogado Antônio Fernando Pinheiro Pedro, vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, configura-se efetivamente um crime de segurança nacional. Um crime de segurança nacional por traição à pátria, passivo de cassação do registro dos partidos e prisão dos massivistas por pedir intervenção de um governo estrangeiro em território nacional. Lei de Segurança Nacional. Paulo Pimenta, Ivan Valente, Talíria Petroni e o líder do MST, João Pedro, entre outras figuras que assinaram. Essa publicação saiu no jornal francês, exatamente, saiu num jornal francês. Vocês verão a lista completa com os nomes, você verá a publicação e uma análise completa, porque é necessário. Você que está aí do outro lado, não desista do seu Brasil, porque é como eu sempre digo, eles estão tramando 24 horas, eles não dormem, para destruir uma nação tão rica, como o presidente falou, e uma bomba virá aí, tá bom? Então agora vamos acompanhar o que realmente acontece, tá? Com vocês na tela, vamos acompanhar. Os incautos que insistem em tutelar os desígnios da brasileira Amazônia, não se enganem. Os soldados do Exército de Caxias estarão sempre atentos e vigilantes, pronto para defender e repelir qualquer tipo de ameaça. A Liberação indicou, né, no dia 27 de julho, veja só, hein? Você vê como a trama internacional, ela se processa com certa antecedência. Mas agora veio à tona, né, descobriram, né, esta edição do Liberação de 27 de julho. Né? Eles divulgaram um manifesto, né, de várias personalidades internacionais, né, e dentre elas vários deputados europeus, né, e personalidades brasileiros que assinaram o manifesto dirigido ao Emmanuel Macron, ao presidente Macron da França, né, solicitando expressamente o seguinte, olha o que diz o manifesto. A entrada em vigor do acordo ampliará o acordo entre a União Europeia e Mercosul. A entrada em vigor do acordo ampliará a destruição do meio ambiente e as mortes decorrentes das ações do agronegócio. Vejam o que as personalidades brasileiras, que o João Batista com certeza irá enumerar aí, veja o que eles escreveram em petição dirigida ao presidente da República Francesa no dia 27 de julho. Contra nós. A entrada em vigor do acordo Mercosul-União Europeia ampliará a destruição do meio ambiente e as mortes decorrentes das ações do agronegócio, que iam sangue, hein? Mas olha o absurdo. Olha não é uma varinha mágica, como alguns negociadores do Quai d'Orsay ainda acreditam. Não prevê qualquer cláusula vinculativa. Mesmo que o Brasil permaneça no acordo, será capaz de continuar suas atividades criminosas que destroem o meio ambiente e as pessoas que dedicam suas vidas para protegê-lo. Cumprir os princípios do Acordo de Paris exige determinação política. Isto é notoriamente carente
no governo de Jair Bolsonaro. Lamentamos profundamente que o presidente Macron, que afirma fervorosamente ser o líder mundial na proteção do meio ambiente, se recuse a ver essas evidências. Bom. E aí termina o manifesto. Sim. Pedimos à França que rejeite o acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul e condicione o comércio entre nossos dois países, Brasil e França, à adoção de normas muito restritivas no campo da proteção ambiental e dos trabalhadores brasileiros. Esse manifesto foi assinado por traidores da pátria. Isso é exatamente o que eu ia falar. Traidores da pátria. Vamos nominá-los, os traidores da pátria. Atenção, senhores que estão nos assistindo, esse é um documento que está na página do jornal Libération. Está aí a página do Libération. Esse jornal francês de esquerda, portanto, exibiu isso há questão de um mês. Ele é tão grave quanto aquele episódio feito pelos americanos, lembra daquele embate, fazendas lá, florestas aqui, é da mesma gravidade, só que desta vez está assinado por brasileiros traidores da pátria. Então, está em francês, vocês estão vendo aí, aí vem o apontamento ao ministro Ernesto Araújo, ao presidente Jair Bolsonaro. Agora vamos às assinaturas. Vamos lá, Renan, está aqui as assinaturas. Então, aí vem uma série de personalidades, a gente até que está na mídia. Vamos lá, vamos citar. Guilherme Boulos. Gleisi Hoffmann. Braga, deputado do PSOL. Né? O Ivan Valente. Ivan Valente. Humberto Costa. Senador Humberto Costa, do PT. Né? O Davi Miranda. Membro da Comissão das Relações Internacionais e Defesa Nacional do Brasil. Eles colocam o Davi Miranda. Ainda usa o cargo, né, de membro da Comissão de Relações Internacionais Brasileiras para assinar um documento contra o Brasil. Não, mas assim, Paulo Pimenta, ele é deputado. Agora, ele assina. Volta para o doutor Fernando. Não, por favor, deixa assim, Renan, tá certo assim. Deixa o Fernando ali. Deixa os nomes das pessoas. Eles estão assinando, doutor Fernando, como entidades próprias, particulares, em nome deles ou em nome das entidades? Não, estão assinando em nome das entidades, porque senão não colocariam o que eles são, não é verdade? Mas então nós podemos, nesse instante, pedir a cassação do PSOL e do PT, é evidente, porque eles estão, me parece que constitucionalmente eles não podem fazer isso. Não, é pior, não só não podem fazer isso, como eles estão voluntariamente se articulando com entidades internacionais contra os interesses do Brasil e contra um tratado assinado entre os dois, entre o Mercosul, portanto, entre o Brasil e os países europeus, né? E mentindo, eles estão difamando a imagem brasileira, né? Difamando, falando mal do Brasil, atribuindo ao Brasil crimes que ele não está cometendo, né? E com isso prejudicando comercialmente os interesses nacionais. Para isso, nós temos a Lei 7.170 de 83, que é a Lei de Segurança Nacional, que está em vigor, que diz o seguinte no seu artigo 8º: entrar em entendimento ou negociação com o governo ou grupo estrangeiro, ou seus agentes, para provocar guerra ou atos de hostilidade contra o Brasil. Pena de reclusão de 3 a 15 anos. Né? Tentar submeter o território nacional ou parte dele ao domínio ou à soberania de outro país. Pena, reclusão de 4 a 20 anos. Né? E, se a gente pensar um pouco mais, né? Aliciar indivíduos, no caso o próprio presidente Macron, né? Para a invasão de território nacional, que foi o que ele declarou efetivamente na semana passada, não foi isso, João Batista? Exatamente. Isso é imperdoável. Você imagine os deputados norte-americanos assinarem algo similar. Imagine o que aconteceria com eles no Congresso Nacional Americano.
Imagine se fosse na China, enfim. Mas, bom, a China não estariam vivos, né? Bom, vamos então fazer um resumo, doutor Fernando. Eu vou pedir para o Renan colocar novamente o print da... Uai, seu app de vídeos curtos.